E essa aula live vai ser para você que tem medo da rejeição, de ser rejeitada, ou sente que tá todo mundo te rejeitando, ou é para você que tem medo do abandono, que acha que as pessoas estão te abandonando ou que vão te abandonar, ok? Então essa aula live a gente vai falar sobre as duas feridas da criança interior. Hoje a gente vai falar sobre a rejeição e sobre o abandono, ok? Então, para você que tá vendo a reprise, eu peço para que você passe, né, essa introdução, porque aqui eu estou ao vivo. Então, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde para quem tá chegando. Hoje a nossa aula vai ser muito, muito linda sobre rejeição e abandono. Se você ainda sente, né, que vai ser rejeitada ou que você vai ser abandonada, essa live é para você, tá? Hoje a gente vai falar sobre essas duas feridas infantis que compõem dentro de 5 feridas, tá? Então hoje a gente vai falar sobre rejeição e abandono. Deixa eu colocar aqui e só um minutinho. Então o que acontece, né? Todas as pessoas, todas as pessoas têm essas feridas, tá? Essas feridas infantis. E por que é tão essencial a gente olhar com carinho para essas feridas? Porque senão você provavelmente não consegue realmente viver na tua essência, não consegue ir para os seus sonhos, não consegue fazer o que você quer fazer, porque ainda tá na esfera dessa ferida infantil. Por isso que é essencial que você realmente comece a olhar profundo e completamente para isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Boa tarde para quem tá chegando. Se você lembra de alguém que tá sofrendo, que também quer aprender sobre rejeição e abandono, eu peço que você envie essa aula para essa pessoa. Ok, meus amores? Então vamos lá, já vamos começar. Já vamos começar então nesse tema muito importante realmente, porque para realmente você viver na tua essência, você precisa compreender essas duas feridas emocionais que todas as pessoas, tá? Você não é um problema isso, todas as pessoas elas sentem, e a gente vai entrar aí de um jeito bem profundo para que você entenda. Boa tarde! Então hoje você vai aprender o que né? Então, às vezes você tem aí a ferida da rejeição, porém você usa uma proteção para não sentir essa rejeição. E isso faz com que realmente você não viva, não é quem você nasceu para ser, tá bom? Então, vai extraindo essa aula o máximo, como todas as outras aulas, tá? Porque realmente é um processo, é um caminho para tua cura, tá bom? Então, tudo isso que eu vou trazer para vocês, eu abordo no método Vivendo na Essência. E aí eu trouxe aqui realmente, coloquei na caixinha de perguntas e vocês me pediram a primeira aula sobre rejeição e abandono. Então vamos lá. O que acontece, né? Todas as crianças sofreram e tiveram feridas infantis, tá? Tiveram 5 feridas. Hoje a gente vai falar sobre 2. Na próxima aula dessa semana, a gente vai falar sobre as outras, tá? E aí, o que acontece? Você tem uma ferida que fica predominante, então essa que fica predominante na tua vida, é essa que você sente mais, ou pode ser que você sinta todas, ou pode ser que você sinta 2, isso não é uma regra. A regra é que todas as crianças já tiveram contato com essas feridas emocionais, tá bom? Essas feridas emocionais, elas acontecem de 0 a 7 anos, tá? Então, tudo que está se formando, digamos assim, acontece com desde a barriga até os 7 anos, tá? Eu gosto de colocar essa parte que ainda a gente tá na gestação, porque assim a gente sente o que a nossa mãe tá sentindo. Então, vamos lá. O que acontece, né? O primeiro passo pra gente realmente curar, né? Ir em busca dessa cura dessa criança, e você vai entender os comportamentos que a rejeição e abandono te traz na sua vida, né? E eu vou te explicar tudo isso nessa live. Você vai sair daqui com ferramentas pra você colocar na tua vida e não sofrer tanto
com essa rejeição, com esse abandono, ou por que você tá vivendo isso, né? Então esse medo que você tem, que realmente faz com que você não viva na sua essência, tá? Então esse é um caminho, um dos principais caminhos para a sua cura, para o autoconhecimento, é sim olhar para a sua criança, tá? A nossa criança interior, ela é um papel essencial para nossa vida, tá? Então vamos lá. Então, o primeiro passo, né? Isso eu falo para os meus clientes do método, isso eu levo para as pessoas, que é assim: ai, Nath, eu quero curar o que tá acontecendo comigo. Nossa, Nath, eu não aguento mais viver isso. A primeira coisa que você tem que fazer é ter consciência, tá? A gente não consegue realmente transformar, transmutar, mudar, ser uma pessoa melhor, ser uma mulher melhor, se a gente não tem consciência. Então aqui você vai ter consciência, porque às vezes você fala pra mim: Nath, eu não tenho nada disso, essa live não é pra mim. Será mesmo? Quantas vezes que você achou que você sabia, só que no fundo você não sabia, porque você não tinha consciência. Então quando a gente não tem consciência de alguma coisa, a gente vive no piloto automático. E esse piloto automático faz com que a gente não viva na nossa essência, entende? Porque se a gente não tem consciência, como que a gente vai mudar, né? Então fica nessa aula, porque sim, pode ser que você se identifique com essas duas feridas e pode ser que você se identifique com mais feridas, né, das próximas aulas. Então, por que você pode se identificar? Porque toda criança passou por essas feridas. Pode ser que seja predominante, pode ser que não, mas em algum momento você sentiu e talvez irá sentir, tá bom? Então, o primeiro passo para tudo é ter consciência, reconhecimento. Reconheci, opa, calma aí, né? Isso falou comigo, faz sentido. E o segundo passo é aceitar, né? Então, eu reconheço, eu tenho consciência e eu aceito. Então, essa live aqui, você vai realmente começar a caminhar para o caminho da cura, né? Da rejeição e do abandono, porque você vai começar a reconhecer e vai começar a aceitar, tá? E aí o que acontece? Às vezes a gente quer fazer com que esse problema se desapareça, né? Se desapareça. E aí a minha professora, ela fala que a gente, quando nasce uma espinha ou quando nasce alguma coisa, a gente já quer se livrar disso, né? A gente já quer se livrar dessa espinha e, nossa, eu odeio. E aí parece que essa espinha nunca vai embora, né? Então, o passo, né, pra você começar a fazer com que algo se dissolva ou se cure realmente é você aceitar, tá? Dar amor. E eu sempre falo isso. E ainda no processo da cura da criança, é muito essencial aceitar e dar amor, tá? Então a gente, ao invés de querer fingir que não existe, ao invés de falar, não, isso eu não sinto, não, isso não é pra mim, mas vai ficar na tua vida. Pode ver, tudo que você renega, tudo que você não aceita, isso persiste, né? Então, tudo que você não aceita, isso persiste. Então, você precisa colocar aí, e aí você vai levando essa aula com o coração aberto, sabe? Colocando amor mesmo, vai aprendendo, não queira julgar já, vai conhecendo, aqui é uma aula, né? Então, você vai realmente abrindo o coração para essa cura chegar. A aula tá incrível, tem muito conteúdo, tomara que eu consiga falar sobre rejeição e abandono. Na verdade, cada ferida daria uma aula, mas e aí o que acontece? As suas feridas, né, suas feridas mais profundas, elas precisam ser reconhecidas, amadas e aceitas. Isso é primordial para qualquer coisa. Porque se você tá sentindo alguma coisa, você não é sincera com você mesma, você não consegue viver na essência. Entende? Então, e aí o que acontece, né? Quando você tem consciência da sua ferida, né? Então eu tenho consciência da minha ferida do abandono, né? Então eu tenho consciência da ferida do abandono. Quando você começa a ter essa consciência, a cura, ela começa a ser mais palpável, digamos assim. Por quê? Porque
Porque você vai começando a se reconhecer quando essa postura, né? Quando essa ferida, ela surgir. Então você fala, ixi, tô sentindo, aquela pessoa fez alguma coisa que eu tô sentindo esse ponto, né? Tô sentindo esse abandono. É aí que começa a cura, tá? Porque enquanto isso, você realmente vai ficar no piloto automático. Então é muito importante realmente que você consegue pensar no modo natural, entendeu? Pensar no modo natural do sentido, nossa, uau, tá pegando, essa dor tá pegando. Essa pessoa, ela despertou alguma coisa aqui, tá? E aí o que acontece? Quando a gente... Eu não vou... vou ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Quando a gente começa a olhar para nossa criança, para nossas feridas, o que acontece? A gente começa a usar como se fosse uma máscara, né? Então, a gente começa a usar uma máscara. O que é isso, Nath? Por que a gente usa máscara? O que é máscara, né? A máscara, ou a gente chama de band-aid, ou é máscara, né? A gente começa a proteger, a se proteger de sentir esse medo, de sentir a rejeição. A gente vai começar falando sobre rejeição, depois eu vou pro abandono, tá? Então, o que acontece? Quando a gente começa a reconhecer essas máscaras que eu vou te citar aqui nessa aula e você vai falar, a carapuça serviu, aí que começa o jogo. Aí que começa a falar, uau, então esse é o caminho para minha cura. Então esse é o caminho do autoconhecimento. Só tem esse caminho. Quando você reconhece que você ainda está se protegendo para não sentir a rejeição. Então eu vou começar falando sobre rejeição e depois eu vou falar sobre abandono, tá bom? Lembrando, então, que todas as crianças, que possivelmente você também tenha sentido todas essas feridas emocionais. Pode ser que seja predominante, pode ser que não, tá? E aí o que acontece? Vamos falar sobre a rejeição, né? Essa ferida da rejeição que é uma das primeiras feridas que a gente sente, rejeição. E da maioria das mulheres, a maioria dos seres humanos, na verdade, sente a rejeição. E depois vai pro abandono, e depois vai pras outras. Por isso que esse tema que ganhou lá nos stories pra gente começar. E aí o que acontece? Então eu quero que você comece a compreender que quando você tem essa ferida da rejeição, as feridas, a gente tende a usar uma máscara pra nos proteger, pra gente não sentir isso, tá bom? Então é comum que você use aí um band-aid, né? Um band-aid, então, por exemplo, peguei esse batom, aqui tá você, né? O batom tá aqui. Eu peguei um batom, mas eu acho que vocês vão entender. Então, aqui tá você, né? Tua essência aqui, né? Sua essência. Essa é a sua essência, essa é você. E aí o que acontece? Você coloca aqui uma máscara pra te proteger, pra você não sentir mais esse medo. Esse medo da rejeição. Tá? Pra você não sentir essa ferida da rejeição. Então, todas as feridas da infância, a gente tende a usar uma máscara. E eu vou explicar as máscaras da rejeição e do abandono, tá bom? E aí você fala, opa, eu sinto isso aqui, tá falando comigo. É super comum, fica tranquila, porque esse é o caminho da cura, tá bom? Então vamos falar sobre a rejeição. Vocês entenderam o que é a máscara? Vocês entenderam o que é o band-aid? O band-aid é só pra encobrir, assim, só pra proteger, só pra você falar, opa, não posso sentir isso aqui. Vocês conseguem compreender? Ficou clara essa parte da máscara? Porque é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Quem sente, né, quem tem a ferida da rejeição, a rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Então, por exemplo, se você é mulher, você se sentiu rejeitada pela tua mãe, tá? E se você é homem, você se sentiu rejeitado pelo teu pai. Então, a rejeição, a criança, né, ela sente com o mesmo, com o mesmo sexo, tá? Então, o genitor, o quem te criou, enfim, você vai se sentir rejeitada pelo mesmo sexo, tá bom? Então, é muito importante você começar a compreender isso, porque a cura acontece aí, tá? E aqui, assim, é uma live, né? Eu tenho poucos
poucos minutos, digamos assim, pra gente falar sobre isso, mas é um tema muito profundo que eu trato no método Vivendo na Essência, no projeto que tá chegando pra vocês de uma forma bem profunda. Mas aqui eu vou te dar tudo pra você realmente reconhecer se você tá usando essas máscaras, e se você tiver, né, usando essas máscaras, você vai começar a sair disso aí. Então tá. Então o que acontece? Quando você tá na ferida da rejeição, o que você vai fazer? Você veste band-aid, a máscara da fugitiva, tá? Então presta atenção. Então o que você vai acontecer? Você vai usar essa máscara aqui, né, da fugitiva. Esse exemplo é demais. Vai ser realmente a máscara da fugitiva. E o que é ser essa máscara da fugitiva? Aí eu vou ler algumas coisinhas aqui, porque são muitos comportamentos, mas você vai extraindo melhor aí da ferida da rejeição. Veja se você tem, esses poucos comportamentos que eu vou colocar aqui, porque é muitos, tá? Então, pelo tudo que eu já vivi, pela todas as minhas clientes, por todas as mulheres que passaram por mim, eu coloquei aqui um pouquinho do que pode ser que reverbere aí pra você. Então, o que acontece? Quando você tem a ferida da rejeição, você vai querer fugir, tá? Você vai querer fugir de qualquer situação, você vai querer fugir com a pessoa que você acha que vai viver uma rejeição, você vai se sentir realmente com medo de aparecer, então cada vez mais você fica num lugar de invisível. Então, eu vou afunilar um pouquinho mais, que isso tem muito a ver com comportamento, com roupas, com o jeito de falar, até com as expressões corporais, até com o corpo físico, com doenças, enfim. Aqui eu não vou conseguir afunilar tudo, mas eu vou te dar já a base para você reconhecer, tá? Então é isso, eu reconheço, eu aceito, eu amo, eu curo. E aí o que acontece? E aí você vai trazendo essa máscara que você não é bom o suficiente. Muito. Quem tem a ferida da rejeição, aí você fala, nossa, Nath, às vezes, lembrando que pode ser predominante ou não. Então, a ferida da rejeição faz com que você realmente tenha uma voz um pouco mais fraca ou um pouco mais apagada, né? Em momentos que você precisa falar, em momentos que você precisa colocar a tua voz, você, né, se apaga, fica fraca. Você sente que ninguém pode te amar. Você sente que ninguém pode realmente te escolher. Que você não é bom o suficiente. Nunca é bom o suficiente, tá? Então, eu até coloquei aqui. Essa máscara, né, faz com que você acredite que você não é suficiente e nem importante para ocupar qualquer lugar. Então, às vezes, você tá num lugar e aí você tá ali com essa máscara, né, acreditando que você não é suficiente, você não é bom o suficiente. E, gente, como isso atrapalha os nossos projetos, como isso atrapalha os nossos sonhos, nos nossos relacionamentos. Realmente essa máscara faz com que... E você vai entender um pouquinho sobre o que é o ego. Eu vou explicar um pouquinho. Fica aí que você vai aprender muito nessa aula. Então, alguma das características, né, de quem tem a ferida da rejeição é usar essa máscara. A máscara da fugitiva. Você vai fugir, tá? Você começa a rejeitar a si mesma, né? Então, as suas qualidades, as suas virtudes. Você começa a rejeitar as coisas boas que te acontecem. Você se desvaloriza. Então, quem tem medo de ser rejeitada, não se valoriza. Não se valoriza, tá? Você se compara muito com as outras pessoas, tá? Por que acontece? Você se compara. Lembra que a máscara é da fugitiva, né? Você entra ali numa máscara de fugir, né? De fugir, porque você não pode ser rejeitada. Então você vai buscar as coisas pra você fugir, porque o que você mais teme é a rejeição. E aí o que acontece? Essa máscara vem pra te fingir que tá te protegendo, mas você vai entender que isso não tá te protegendo e vai te levar pra um lugar muito ruim. Sempre achando que as pessoas são melhores do que você,
tá? Mesmo se alguém falar, nossa, você é muito boa, você fez isso aqui, meu Deus. Ou se a pessoa fala que gosta de você, ou que, enfim, você nunca acha que é merecedora. Você sempre tá ali acreditando que pode ser rejeitada, tá? Quando é escolhido para algo, não acredita e rejeita a si mesma. Então é uma rejeição com você mesma, entende? Quando você não é selecionado ou quando selecionada, né, para alguma coisa, você sempre acha que com você e que você tá sendo rejeitada. Quando você tem... Tá. Quando alguém te dá... Isso é muito legal, isso, né? Quando alguém te dá um espaço pra você falar, ou quando você tem um espaço pra você falar, você não quer ocupar esse lugar, porque o medo de ser rejeitado é maior do que tudo. Então você vai fugir. Então leva pra tua vida o que você tá fugindo pra não sentir, o que você tá fugindo aí com medo da ferida da rejeição, tá? Então é muito importante que você comece a perceber essas máscaras aí, porque isso vai te levar pra um lugar de desconexão com você, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Nossa, isso aqui é muito... Isso acontecia muito comigo, assim. Medo de incomodar. Gente, só de estar num lugar eu já achava que tava incomodando. Sabe, assim, você entra, você já pede desculpa por você estar ali, por você começar a falar, por você... É um medo, né, da rejeição. É uma ferida tão grande que até coloquei aqui. De ser importuno, né? Então, você fica o tempo todo com medo de ser rejeitada, né? Então, será que eu pergunto? Será que eu falo? Né? Então, veja bem, porque essa máscara da rejeição, da fugitiva aí, ela é a primeira dos seres humanos, tá? É a rejeição. Então, quando você precisa interromper alguém, né, pra falar, pra se expressar, você não vai fazer isso, tá? Porque a sua primeira reação é pensar que você não é importante. Então, você vai buscar coisas pra fugir disso, de sentir a rejeição, de sentir de novo esse sentimento da rejeição, tá bom? E aí o que acontece, né? Você tem um ego, que o ego, o que ele faz, né? O nosso ego, ele quer nos proteger, tá bom? Então o ego, ele tá convencido de que se você tomar consciência, né? Então tomar consciência da sua ferida e tirar suas feridas. Então, Nath, reconheci que realmente eu tenho a ferida da rejeição. O seu ego vai falar assim, não, Nath... Tipo assim, não, Nath, sem a ferida da rejeição, você vai ficar desprotegida. E aí você vai sentir de novo a rejeição. Então o ego, cuidado com o ego, porque o ego ele ilude. E aí eu vou te falar aqui um comportamento de que quem tem a ferida da rejeição, como que o ego ilude você. E aí o que acontece? O ego ele tá ali. Se você reconhece que tem essa ferida, ele vai falar assim, opa, não. Não. A gente vai ficar desprotegida, a gente vai sofrer ainda mais e não vai reconhecer. E aí o que o ego faz com você? O ego, na rejeição, né? Ele fala assim, você não precisa mais de ninguém. Gente, é maravilhoso falar sobre esse assunto. Porque aí o ego vai falar assim pra você que tem medo da rejeição. Você não precisa mais de ninguém, você dá conta tudo sozinha. E isso é muito típico de mulheres que estão no masculino. E você vai percebendo que uma coisa liga a outra, né? Então, vivendo na essência, o meu projeto, né, que tá chegando, o meu método é essa parte, porque uma coisa liga a outra. Então, eu vou falar de criança, e aí você vai pegar uma ferida que fala, uau, por isso que hoje eu sou assim, eu banco a fortuna mesmo, eu não preciso de ninguém. E eu até coloquei aqui, né? Então, a pessoa que tem a rejeição é a pessoa que tá fugindo. Então, o ego vai falar assim, você cuidar de você bem mesma, você não precisa de ninguém, né? Então você dá conta de tudo sozinha. Veja bem, olha aí, tá servindo, vocês estão entendendo?
E aí o que acontece? O ego vai fazer isso, né? Pra você não sentir as diferentes rejeições que a vida vai te dar. E tá tudo bem. É isso, esse é o ponto, tá? E aí o mal que você faz pra você mesma, então aquela pessoa, né? Então se você sofre com a rejeição, o que alimenta mais ainda a sua ferida da rejeição é você se julgar realmente inútil, que você não faz a diferença na vida das pessoas e que essa fuga da situação, essa fuga de viver a vida, essa fuga de se relacionar o tempo todo numa máscara da fugitiva. Será que você tá fugitiva? Colocar um cartaz assim: procure-se mulheres fugitivas com medo da rejeição. Volte aqui com a Nath. Vou procurar vocês, hein? Então, ó, é pra gente levar com humor, a cura acontece assim, gente. Entende? A cura acontece assim, não adianta você falar: ai meu Deus, agora realmente eu tenho tanto medo de ser rejeitada que eu não saio aqui das minhas coisas, eu não faço mais nada. Não adianta, não é assim. E aí o que acontece? E aí o mal que você faz pra você mesma, reforçando esse ego que fala: ah, você precisa então, você não precisa de ninguém não, você dá conta de tudo sozinha. Sendo assim, você vai evitar as rejeições da vida. E aí o que acontece? O mal que você faz pra você mesma é afirmar isso, que você não dá conta e não faz as coisas acontecerem, fica fugindo das situações que a vida te coloca, tá? Porque é o medo da rejeição. Acha que você não faz qualquer diferença na vida das outras pessoas. E você faz, e faz tanto que você nem imagina. E aí eu coloquei aqui uma frase que é muito bonita essa frase, né? Dos estudos da criança. E ela fala assim: amar e aceitar uma ferida significa reconhecê-la, saber que você retornou a esta terra para curá-la. E aceitar que o seu ego quis protegê-lo, né? Então, proteger você criando uma máscara. Então, você veio pra curar essa ferida e o teu ego veio e falou assim: peraí, vamos proteger a Nathalie? Vamos proteger você? E aí eu coloco uma máscara a gente não pode sentir mais essa dor. E aí, o que você faz quando você coloca essa máscara? Você não vive na sua essência, entende? Porque sua essência, ela foi abafada. Então, o processo da cura da criança é muito mais profundo do que você imagina. Vamos lá. Então, o caminho da cura, né? Porque senão não vai dar tempo de falar sobre o abandono. O caminho da cura para quem sente a rejeição ainda, né? Para quem tá na máscara da fugitiva e tá fugindo o tempo todo das pessoas, de se relacionar. E tem muitas coisas, né? Que aqui não vai dar tempo de falar, mas assim, vai percebendo se você tá na máscara da fugitiva, é isso que importa. Se você falar: opa, eu tô fugindo disso aqui, é o medo de ser rejeitada, é a ferida da rejeição. E aí, como que você vai pro caminho pra essa cura, né? Como então, Nath, como que eu faço, né? Já entendi do ego, já entendi da máscara ou do band-aid, né? Já entendi tudo isso. Como que eu faço então, Nath? Então, ó, a primeira coisa que eu já falei lá no começo: preciso ter consciência, reconhecer, aceitar e amar, tá? Quando você faz isso, você começa a perceber quando essa máscara ela chega, né? Então, você fala: ih, caramba, tô usando a máscara. Isso já é um bom início da cura, tá bom? Você reconhecer. Então, isso, gente, no dia a dia mesmo, tá? Porque a ferida da rejeição é a primeira que a gente sente. Então, sua ferida da rejeição está no caminho da cura quando você se ocupa cada vez mais do seu lugar, tá? Quando você ousa se afirmar no mundo, quando você para de fugir, você coloca, entende? Você encara. Quem tá fugindo, né? Ao contrário de fugir, é o quê? Você vai pra frente, você não foge. Você se ousa mesmo se afirmar.
Mesmo que você saiba que ali tem a máscara querendo te proteger, entende? Você vai e afirma, você não foge mais das coisas, entende? E aí aqui tem uma... Eu até escrevi assim, até quando você sente que alguém ou alguma coisa não faz a mínima pra tua existência. A mínima. Você consegue se sentir bem com você mesma. Essa é a chave. Entende? Se uma pessoa não tá dando a mínima pra você, você tá aqui. Quantas vezes, gente, eu comecei aqui, hoje a gente tá crescendo, né? Vivendo na essência, aqui o canal, agradeço vocês imensamente. Mas quantas vezes eu entrei aqui na live e ou não tinha ninguém, e mesmo assim, eu falei, não, eu vou. Por quê? Se eu decidisse fugir, eu estaria fazendo mal pra mim mesma. Por quê? Tava provando assim, sabe? Voltou? Acho que voltou, né? Alguém fala se voltou? E aí o que acontece? Voltou? Sim. Ah, perfeito. E aí o que acontece, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente tá precisando, né? Precisando que alguém reconheça a nossa existência. Entende? Então é muito importante realmente você começar a ir pra frente, tá? Então o caminho da cura pra essa ferida da rejeição é você começar a ficar bem com você mesma e não mais fugir. Não mais fugir, entende? Você ter consciência, opa, eu quero fugir disso aqui. Será que eu tô com medo de ser rejeitada? Então é melhor eu nem me expor aqui, tá bom? Então esse é o caminho da cura, tá? Pra rejeição. Agora, pra dar tempo, eu quero falar sobre o abandono. Ai, gente, essa ferida. Ferida da rejeição e do abandono são as duas principais feridas, tá? Dentro das 5. Então, peraí, vamos lá. Quem tem a ferida da rejeição tem muito mais facilidade aqui, né? Então, peraí, acho que eu esqueci de falar isso. Peraí. Onde tá aqui? Tá. Então, a rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Então, a rejeição, você sentiu rejeitada. Se você é mulher, você se sentiu rejeitada com mulher, com a mãe ou com quem te criou. E se você é homem, você se sentiu rejeitada com pai. E aí, pode ser que hoje, né? Hoje, quando você tem a ferida da rejeição, você consegue lidar melhor com o sexo oposto, tá? Então, se você precisa falar com alguém e você tem a ferida da rejeição, pode ser que você fale melhor com um homem, entende? Porque quem te causou essa ferida, digamos assim, né? Quando você sentiu essa ferida, foi com o mesmo sexo, tá? Então, pode ser que você tenha mais facilidade aí pra não fugir quando é do outro sexo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pra ferida do abandono, pra dar tempo. A ferida do abandono, então, você sentiu com o sexo... Aí, ó. A Patrícia já falou uma coisa muito importante. Então, a ferida do abandono, você sentiu com o sexo oposto. Então, mulheres sentiram com o pai, né? Então, mulher sentiu com o homem e menino sentiu com a mãe, tá? Então, menina sentiu com o pai e menino sentiu com a mãe. É muito importante você saber sobre isso. Então, quando a sua ferida do abandono, né? Então, você tá com a ferida do abandono. Qual é a máscara, né? Qual a máscara que você veste? É a máscara da dependente, tá? Então, gente, essa máscara é uma loucura, assim. Porque aí é dependente emocional e aí vai pra fora nisso. Mas é muito importante porque você sabe agora da raiz das coisas. Então, o que acontece, né? Quando você tem a ferida do abandono, né? Sentiu a ferida do abandono lá na sua criança, na sua infância, de 0 a 7 anos. E aí você pode
pode ter uma coisinha ou outra, ela foi realmente sentida pelo sexo oposto. Então a Patrícia falou, meu pai abandonou eu e minha mãe, tá? Então a Patrícia foi abandonada pelo pai. E aí o que acontece? Aqui, depois eu vou falar sobre isso. Então, quando você se sente realmente com a ferida do abandono, você coloca uma máscara da dependente, que leva a ter comportamentos infantis, como uma criança mesmo, tá? Que procura chamar a atenção com choro, que às vezes você até vai para um lugar de submissão, você acredita que você não pode alcançar nada sozinha. Você precisa realmente de alguém, tá? Então, quem tem a ferida do abandono vai colocar a máscara do dependente. É muito difícil essa pessoa se individualizar. Mas com tudo isso, com todas as ferramentas, você consegue dar o primeiro passo. Você consegue, peraí que eu tô com essa máscara. E aí o que acontece? Essa máscara lhe fornece meios para você evitar que as pessoas te abandonem. Entende? E é muito legal, e muito legal assim, né? É legal ter consciência, porque quem tem a ferida do abandono, às vezes provoca próprias doenças no corpo para receber cuidado. Então, veja bem, cuidado com isso. Então, às vezes cai, às vezes desenvolve doenças mesmo, para que realmente arranje um monte de problemas para atrair alguém que te apoie, que te procure, que te cuide. Tá? Então, vai abrindo o coração para essa aula, tá bom? Então, a forma que a ferida do abandono, o que a ferida do abandono mais quer é uma dependência mesmo. Carece do apoio dos outros. Então, precisa do apoio dos outros. Precisa do apoio dos outros. Sente como que a gente realmente não fosse pra frente. A gente precisa do apoio de alguém. E não é que isso é ruim, tá? Todas as feridas estão aqui pra gente curar. E a gente vai sentir, uma hora ou outra a gente vai sentir essas feridas. A gente precisa saber qual nível que tá isso, entende? Então, eu não consigo ir pra vida sem alguém falar, vai que vai dar certo. Aí tá errado. Mas, poxa, eu preciso de alguém, né? Tipo, eu preciso, mas eu não necessito. Entende? É diferente. Então, tem dificuldade de tomar grandes decisões sozinhas, muitas dificuldades, coragem para fazer alguma coisa, de decidir. E alguém colocou na caixinha, tenho dificuldade de tomar decisões, coragem de tomar decisões aqui, ó. Entende? Costuma pedir realmente aprovação das pessoas. Então, de fato, qual é o maior medo para quem tem a ferida do abandono? A solidão, tá? Então, vai levando essa live, essa aula pra tua vida e você vai sabendo assim, opa, tô sentindo isso, então eu tô na máscara e aí eu vou te falar aqui como que você começa a sair disso. Então, o maior medo realmente é da solidão, tá? O medo do dependente é da solidão. Sempre tem alguma frase assim, o que será de mim sozinha? Será que eu vou dar conta? Tá sempre precisando de alguém, né? Então, se você tá sozinha, você tá no celular ou você tá preenchendo. Você tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar sempre com alguém. E se você não tá com alguém, pra você é muito desafiador, tá bom? Então, quem tem a ferida do abandono tem uma grande dificuldade com a palavra deixar. Então, se a pessoa fala, preciso deixar pra depois, ou preciso deixar você agora, que eu preciso ir pra outro lugar, com a palavra deixar, isso vai te remeter realmente um grande medo da solidão, tá? Então, essa é a máscara que você usa. Se você sofre do abandono, você vai usar uma máscara, a máscara da dependente. Mas lembrando que essa é uma máscara que o ego cria. E aí o ego nisso tudo, ele vai querer te iludir pra te proteger. E aí, quando o ego vem, o que acontece? Vai falar que você... E aí o ego, ele pode... na verdade, assim, desculpa.
O ego, ele vai tentar realmente te iludir pra afirmar essa máscara, tá bom? E aí, o que acontece? O dependente gosta de bancar a independência. Gente, isso acontece muito com nós mulheres, tá? As mulheres independentes que dá conta de tudo, fortuna de tudo, que no fundo, no mais íntimo, quem é dependente, quem tá aí falando que é independente, que não precisa de ninguém, pode ver que no fundo é que mais precisa de amor. É que mais, nossa, do fundo assim, precisa de amor e precisa amar. Então o ego, ele vai falar que você se sente bem sozinha e que você não precisa de ninguém. Então, se você cai nisso aí, é o ego querendo te iludir, tá bom? E aí você começa a fazer mal pra você mesma, né? Aquela que sofre da ferida do abandono alimenta a sua ferida. Então, você vai começando, você alimenta essa ferida. Às vezes, quando você desiste dos seus sonhos, quando você não se preocupa o suficiente com você mesma, quando você realmente tudo aquilo que realmente você coloca o seu poder na mão do outro, entende? Então isso faz com que você comece a ficar mal com você mesma. Tá. Cuidado, então, de novo, né? Então pode ser que um mal que você faça pra você mesmo, que essa ferida do abandono, é causar doenças pra você mesma, tá bom? Pra o quê? Pra alguém vir cuidar de você, tá? Pra você não ficar sozinha. E aí o que acontece? Então o mal que você faz com você realmente, quando você tem essa ferida, é você desistir das tuas coisas. É você sempre estar precisando que alguém venha e fale, vai, faz por você, né? Pega a tua mãozinha. Vamos lá! E deixa eu ver quanto tempo. Então, pega a sua mãozinha, né? E leva você para os lugares para fazer. Então, precisa realmente ter essa dependência, tá? Então, vai prestando atenção. Tá. Então, o mal que você faz pra você mesma é isso, tá? Que você não é boa o suficiente, que você não consegue as coisas indo, fazendo, e tá sempre com medo desse abandono, tá? Esse abandono que vira e mexe você tá sentindo, tá bom? Então, vai olhando no fundo pra isso, porque a criança, se a criança tá aqui, ó, na sua frente, o que você vai estar fazendo? Você vai realmente estar vibrando nessa criança, nessas feridas da infância, tá? E aí o caminho da cura dessa ferida do abandono vai ir curando, né? Quando você realmente estiver bem com você mesma, sozinha. Então isso é muito importante. Quando eu estou bem comigo mesma sozinha, eu consigo fazer minhas coisas sozinha, eu consigo... Começa com pequenas coisas, né? Com pequenas decisões, mas você precisa fazer isso, entende? E aí, procurar realmente... como que eu posso explicar isso? Mas começar a ter mais autonomia pela tua vida, entende? E fazer... E não esperar que as outras pessoas te aprovem, entende? Porque realmente o caminho pra cura é você reconhecer, poxa, ok, eu coloco a máscara da dependente, né? E sinto essa ferida. E aí eu preciso fazer alguma coisa com isso, tá? Porque eu reconheço, eu aceito, eu amo, e aí eu faço alguma coisa com isso. E aí o que acontece? O caminho também pra cura é tornar uma vida menos dramática, digamos assim, né? Então quem é dependente, que tem a ferida do abandono, vira essa pessoa realmente dependente. E aí o que acontece? O ego vem falar, não, então você não precisa de ninguém. E aí acaba com tudo, né? Realmente é reconhecer e fazer algo de bom com isso. Então, cada vez mais vontade de realizar os seus próprios projetos, né? Projetos mesmo, dentro do trabalho, enfim, em qualquer lugar. A colocar mais essa autonomia que você tem pra tua vida, tá bom? E isso é um aspecto do adulto. Pagar o preço
que você está disponível para pagar o preço, entende? E aí aqui eu deixei até uma frase assim: mesmo sem o apoio dos outros, mesmo que você não tenha apoio nenhum, mesmo que você não consiga isso externamente, você precisa ser o seu próprio apoio para ir em frente. Então o caminho para você sair dessa ferida do abandono, né, é você se tornar mais realmente, como posso falar? Mais livre para ser quem você é, entende? Para bancar as suas escolhas e vai e faz. Entendeu? Então, toma cuidado realmente com essa ferida do abandono, porque e as feridas, né, elas estão no nosso dia a dia, a gente vai sentir, eu às vezes sinto, né? E aí o que eu faço com isso? Eu aceito, reconheço, acolho, dou amor e faço alguma coisa diferente, entende? Então, quando a gente começa a reconhecer, falou, tá, então tá bom, então eu começo a reconhecer, você provavelmente já tá na cura aí dessa criança, dessa ferida infantil, tá bom? Então, o caminho da cura, então, do abandono é fazer realmente com que você tome mais decisões pela tua vida, tá bom? E só cuidado, porque às vezes o seu ego quer te proteger tanto, que aí você fala, não preciso de ninguém, eu vou ficar sozinha, tá? Vou ficar sozinha, não preciso de ninguém. Mas isso é um caminho da ilusão. Lembra que o ego, ele quer te iludir, tá? Ele quer te iludir porque ele quer te proteger. O ego serve pra proteger. E o ego, ele é muito bom pra nós, tá? Tem o ego ferido, mas o ego, ele é muito bom pra nós. Então, o ego, ele tem a função de te proteger, de você não sentir mais dor e mais sofrimento. Tá. Então, meus amores, só falando, então, os primeiros passos realmente para você começar a compreender tudo isso é reconhecimento. Então, eu reconheço, eu aceito. Não adianta você reconhecer, beleza, Nath, tem esses comportamentos mesmo, visto a máscara, né? Eu visto a máscara da fugitiva, porque aí eu não vou ser rejeitada por ninguém, ou da dependente demais para não ser abandonada. Só que eu não aceito. Não vai dar. Não vai dar pra você ir pro caminho da cura, entende? Porque pra você realmente viver na essência e viver com teu amor próprio, com a sua autoestima, autoconfiança, ser quem você quiser ser nesse mundo, é isso que eu ensino e é isso que eu impulsiono, é você ser responsável. E aí o que acontece? Você começa a ser responsável por essas crianças. Você é adulta e você cuida dessa criança, entende? E essa criança que passou por tudo isso, quando você não olha para essa criança, você afirma de novo isso, entende? E daí o que acontece? Ela vem aqui pra tua frente aqui e fala assim, você não tá me olhando? Então calma aí, que quem manda aqui sou eu. E aí, por isso que tem muitas mulheres, muitos seres humanos, na verdade, com 40, 60, 70, 90 anos e ainda na criança. Tem muitos adultos com os aspectos infantis. E tá tudo bem. O importante é reconhecer, aceitar e fazer alguma coisa com isso. Entende? E colocar amor, né? Colocando amor nesses lados nossos sombrios, digamos assim. Mas o importante realmente para você desenvolver uma maturidade emocional, para cada dia mais realmente você começar a lidar bem com os seus sentimentos, com as suas emoções, é você olhar para tua criança, né? E reconhecer e aceitar, né? Então, eu acho que é isso. É um assunto muito intenso e muito profundo, mas aqui eu consegui dar base, né? Pincelar de um jeito bem profundo, do jeito que eu gosto. Os conteúdos aqui não são rasos, são realmente profundos para você começar a extrair o melhor da vida e viver na essência. Então eu espero que você tenha entendido. E se você não entendeu, manda uma mensagem para mim, escreve aqui, manda um direct. Se você tiver alguma dúvida. Mas o importante é você começar a reconhecer, aceitar, não querer se livrar, entende? Não querer, meu Deus do céu. Não, aceita, acolhe, dá espaço para isso, porque é assim que a cura chega, entende? É assim que você transforma, transmuta as coisas, ok? Então, gratidão por essa aula. Alguém tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui pra mim. O tempo tá acabando, mas eu acho que dá tempo. E aí aqui eu quero trazer uma consciência que o que seu pai, que sua mãe fez,
quem te criou fez, não tem mais poder sobre você. É você agora pegando a tua criança e olhando pra isso. Entende? Quando você vai pra esfera do adulto, né? Quando você vai pra esfera do adultecer, de ser adulto, de ser uma mulher adulta, você pega tudo isso que aconteceu com você e você olha. Você não mais responsabiliza o que seu pai fez, o que a sua mãe fez. Você realmente pega isso e cuida disso, tá bom? É um processo, às vezes, que requer muita coragem, mas no fundo vale muito a pena, porque viver na essência é viver com a liberdade de ser quem você é, ok? Um grande beijo, então, gratidão pra você que tava aqui, que tá aqui comigo online, né? Gratidão, Patrícia, gratidão pra todas as pessoas, pro Rafa, pra Sandra, minha mãe, gratidão, não sei quem tá mais aqui, fala aqui comigo. Gratidão então para todas as pessoas que estiveram aqui ao vivo comigo. Lembrando que se você não sabe, o que você tem mais de precioso nessa vida é o seu tempo, e por isso que eu agradeço demais o seu tempo. E saiba que o seu tempo ele é finito, então coloque o seu tempo nas coisas que você acha e sente que são essenciais para você, tá? Um grande beijo e gratidão para você que vai assistir depois, né? Com mais calma, com mais tranquilidade, em outro momento. Um grande beijo. Até quinta-feira que vem, 12/12, a gente vai falar sobre humilhação e traição. Eita, meu Deus, hein? Um grande beijo.